Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do portal Pequenina Luz, um portal feito com muito carinho para ajudar você que é mãe e pai a educar os seus filhos para o reino de Deus. Meu nome é Karine e hoje a nossa conversa é sobre o tipo de mãe que eu desejo ser. Você tem algum ideal de mãe? Existe alguém que você olha assim e pensa, ai, como eu gostaria de ser como essa pessoa, como eu gostaria de educar meus filhos como ela educa. Bom, é sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Antes, porém, se você tem alguma sugestão de tema para os nossos podcasts, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 47 99661 3296, DDD 47 99661 3296. E vamos lá então ao nosso tema. Bom, eu vou começar dizendo quem é a mãe que me inspira. Existe uma personagem bíblica que eu admiro muito, ela é inspiradora para mim e o nome dela é Joquebede. Ela foi mãe de ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, o grande líder do povo de Deus. E quando eu olho para a história de Moisés e penso que aquela mãe teve apenas 12 anos para educar um menino, entregar ele para a corte do Egito, sendo capaz de resistir às influências do Egito, de modo que elas não afetassem o seu caráter e o afastassem de Deus. E percebo que aquela educação base que ela ofereceu para ele foi essencial para que depois ele viesse a ser moldado por Deus e transformado no grande líder que Israel teve. Meus olhos assim ficam brilhando na expectativa de ser uma mãe como ela e educar o Ben para que ele seja um grande líder ou um grande homem, para o que quer que Deus o chame. Às vezes Deus vai chamar ele para ser líder, mas às vezes Deus pode chamar ele para outras funções menos de destaque, mas nas quais ele precisará ser tão excelente e fiel quanto foi Moisés. Então, Joquebede me inspira bastante. Existem outras mães, outras famílias que eu olho assim, admiro, vejo os filhos e penso, uau, quero muito que o Ben, quando cresça, seja esse tipo de adolescente que é educado, que é estudioso da palavra de Deus, que é missionário, que testemunha, que vive à luz do que conhece, que os pais ensinam o que é certo e pratica, ao invés de fazer as suas próprias vontades, ao invés de dar vazão aos desejos da carne, é um adolescente espiritual, é uma criança espiritual. E existem famílias assim que eu admiro. E eu sei que existem famílias que muitas outras mães e pais admiram. E é sobre isso que eu gostaria que você pensasse hoje. Você admira alguma família, alguma mãe, algum pai, algum educador? Como você se relaciona com essa admiração que você possui? Quando você olha para essas pessoas, você consegue identificar por que eles são bem-sucedidos nas áreas, nas coisas que você admira deles? Você consegue identificar que aspectos fazem com que eles vivam essa realidade diferente de tantos outros e por essa razão eles se destacam diante do seu olhar, porque eles se diferenciam dos outros de alguma maneira? É muito importante nós pensarmos sobre isso para nós não desenvolvermos algo que eu chamo de a perspectiva do diabo. E eu vou explicar, não precisa ficar assustado não com essa expressão. Eu chamo de perspectiva do diabo o seguinte. Lembra lá da história de Jó? Deus chamou a atenção de Satanás para um servo dele aqui na terra chamado Jó e apontou para Jó como sendo um homem justo, um homem íntegro. Mas Satanás logo lançou a sua perspectiva. E a perspectiva de Satanás era qual? Mas também o Senhor dá tudo para ele? Como que ele não vai ser íntegro? Você faz tudo por ele, ele tem tudo. Então, a perspectiva de Satanás era essa, do mas também ele tem isso, mas também ele tem aquilo. Muitas vezes, as pessoas começam a admirar outras pessoas, mas à medida que elas vão percebendo, assim, a distância que elas estão daqueles que elas admiram, elas começam a desenvolver a perspectiva do diabo e começam a desenvolver pensamentos do tipo, mas também eles têm isso, mas também ela é estudada, mas também olha como o marido trata ela. É bem mais fácil ser uma mãe assim quando você tem um cônjuge desse que ajuda. E começam a ver razões para que aquelas pessoas tenham sucesso. E essas razões são geralmente coisas que elas percebem como sendo faltas na vida delas, mas não faltas que elas poderiam gerir.
São faltas, assim, que estão fora do controle dela. Então, é mais ou menos assim. Também ela nasceu num lar cristão, eu não nasci. Olha, ela não tem controle nenhum sobre o lar em que ela nasceu. Também o marido dela é assim, o meu não é. Ela não tem controle nenhum sobre o marido que ela tem. O marido dela é como ele quer ser. Percebe que é tão comum nós cairmos nesse pensamento de encontrar razões para que o outro seja diferente de mim e que ele seja melhor do que eu em algumas coisas, e essas razões nos servem de desculpas para que nós continuemos sendo quem nós somos, ao invés de avançarmos em direção a sermos melhores e alcançarmos o sucesso que eles têm alcançado. Não estou dizendo aqui que a gente deve cobiçar a vida dos outros, não, gente. Mas pessoas que vivem verdadeiramente os frutos que a vida cristã promove à medida que as práticas cristãs são executadas no dia a dia, servem de exemplo sim, são testemunhos sim para outras pessoas. E não há mal nenhum em admirarmos essas pessoas e querermos ser parecidas com elas. O problema está em olharmos para essas pessoas e acharmos que elas são assim porque elas têm vantagens que nós não temos. E isso não nos torna parecidos com elas. Ao contrário, nos torna pessoas insatisfeitas com as nossas debilidades, dificuldades, limitações e pessoas que não se esforçam para melhorar. Porque quanto mais desculpas nós encontramos para permanecer onde estamos, menos esforços nós produzimos para sair do lugar onde nós estamos e para fazermos um movimento para frente, para alcançar aquela elevada norma que produz aquele elevado fruto que a gente tanto admira na vida do outro, na família do outro, nos filhos dos outros. Hoje eu queria chamar a sua atenção, que é pai e mãe, para isso. Que tipo de mãe você deseja ser? Olhe para esse tipo de mãe e pense, como que essa mãe costuma agir? Não pense de onde ela veio, nas vantagens que ela tem, porque ela também tem desvantagens na vida dela. Joquebede, por exemplo, era escrava. Eu não sou escrava. Ela era escrava. Ela era mulher numa época em que a mulher não tinha privilégios como tem hoje. Eu sou livre, eu tenho privilégios. Ela não teve os mesmos privilégios que eu tenho. Se eu olhar para Joquebede e pensar, mas ela viveu, ela tinha isso, ela tinha aquilo, eu vou estar inventando desculpas para eu permanecer exatamente onde eu estou. Quando, na verdade, se eu for realista, eu vou perceber que eu tenho muito mais vantagens do que Joquebede e tenho, quem sabe, mais condições do que ela de desenvolver uma educação na minha casa, no meu lar, para o meu filho. Queridos, essas desculpas que nós encontramos são verdadeiras armadilhas que nós mesmos criamos para não avançarmos, para não nos desenvolvermos como educadores. Em todas as áreas da vida as pessoas fazem isso, mas eu estou chamando a atenção para o nosso papel de educador. Se você deseja ser uma mãe como foi Maria de Nazaré, se você deseja ser uma mãe como foi Joquebede, um pai como Abraão, você precisa começar a estudar a vida dessas pessoas e de tantas outras que talvez sirvam de exemplo para você e identificar o que essas pessoas fazem diferente de você. E começar então a trabalhar nessas coisas que você identificar. Isso fará de você um pai e uma mãe que você deseja ser. Joquebede foi uma mãe de fé. Ela teve uma fé que eu ainda não possuo. Ela confiou em Deus a ponto de arriscar sua própria vida, escondendo uma criança até os 3 meses de idade. Gente, eu não faço ideia de como ela escondeu um bebê por 3 meses, porque bebês fazem barulho. Mas ela fez isso confiando em Deus, arriscando a própria vida. Será que eu teria essa coragem? Será que eu teria fé de botar o meu filho num cesto dentro de um rio e confiar que Deus o protegeria e que Deus o livraria? Ela teve fé. Ela está lá em Hebreus 11, Galeria da Fé. Pela fé, Moisés foi ali preservado, teve sua vida preservada pelos seus pais. A fé é de Joquebede, é do seu esposo. Perceba, se eu quero ser uma mãe como Joquebede, eu preciso exercitar a fé que ela exercitou. Eu não posso achar que ela teve vantagens em relação a mim, cruzar os meus braços e ficar aqui em casa admirando a história dela e o filho que ela teve. Isso não vai fazer do bem um homem como Moisés. Eu quero chamar hoje a sua atenção para isso, para o fato de que você pode sim se tornar o pai e a mãe que você deseja. Tão logo você comece a fazer aquilo que este pai e esta mãe costumam fazer.
Peça a Deus ajuda para que você se torne o ideal de pai e mãe que na verdade está no coração dele. Esse é o maior ideal que nós podemos ter de maternidade, de paternidade. Aquele ideal que está no coração de Deus, na mente de Deus. Sermos pais e mães segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Peça ao Senhor, poder dos céus, força, que Ele está muito mais disponível a nós do que nós a dar. E Ele com certeza lhe concederá para que você seja esse educador que produzirá em seus filhos frutos para a eternidade. Eu desejo que o Senhor abençoe o seu lar e nós nos vemos no próximo podcast.